Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 29 de setembro de 2025, e nosso amigo Larry C. Johnson está conosco. Bem-vindo, Larry. Welcome, Larry. Hi there. I had good effort on the shirt there, man. Oi, bom esforço com a camisa, cara. Boa tentativa. Você está brilhando, Larry. Camisa linda. Vamos chamar isso de fator óculos escuros. Usamos as camisas não como forma de desrespeito, mas porque as notícias ao redor do mundo estão tão deprimentes. Precisamos de algo para sorrir. Around the world is so damn grim. We got to have something to smile about. Yeah, exactly. Larry, let's Sim, start with- exatamente. Larry, vamos começar com o caso do Charlie Kirk. I don't know if Não sei se você viu, mas há um vídeo em que Jimmy Dore está falando sobre um novo vídeo que saiu, dizendo que um dos seguranças dele, usando uma pistola de palma, atirou nele. Aqui está o vídeo. Antes de irmos para o seu comentário, porque muitos do nosso público estão acompanhando a situação do caso Charlie Kirk, aqui está o que vemos neste vídeo. case. Here is what we see in this video. Great. Gang violence. Great. Gang violence. Yeah, it's your take on Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Existem muitas teorias da conspiração para essa brigação. Pode falar. Go ahead. Well, in particular, I think Jimmy Dore's claiming. Bem, em particular, acho que o Jimmy Dore está alegando, ou ele está espalhando essa análise que foi feita por alguém, que afirmou que havia um microfone preso à camisa do Charlie, e que um dos seguranças dele detonou esse microfone, e que isso teria causado o ferimento desse lado do pescoço. Agora, além do fato de que a física, se o tiro veio daqui e subiu, sabe, onde está o ferimento do outro lado? Você não vê isso em primeiro lugar. Você já atirou com uma pistola? Have you ever shot a handgun? Yeah, Sim, eu tenho. I did. Okay. When you shot it, the bullet Certo. explode or the Quando você atira, sabe, a bala explode, ou melhor, o estojo, sabe, eles batem no espoleta, ele explode e a bala vai para frente. O que acontece com a arma? A arma fica parada? A arma pula para frente? Ou a arma volta para você? Ela volta. comes back. Eu estava supervisionando uma atividade de tiro uma vez e eles tinham essa espingarda de mão. E essa mulher, eu olhei para cima e ela estava se preparando para atirar e ela segurou bem na frente. Ela apertou o gatilho e a coronha da arma voltou e bateu na boca dela. Certo, pode machucar o ombro também. Came back and busted É. her in the mouth. Então o que isso tem a ver com esse microfonezinho? Bem, eu vou te contar. So what does this have to do with this little microphone? Well, I tell you what. If that thing is firing any kind of projectile, Se esse negócio está disparando algum tipo de projétil, se está disparando nessa direção, para que lado o microfone vai se mover? Ele vai se mover para cá, it goes like certo? Mas no vídeo não acontece isso. I think Ele faz assim. I don't Então, think that is a delusion. sabe, eu acho que é só. Não sei se isso é uma enganação deliberada ou se é só alguém com tempo demais nas mãos que não entende de armas de fogo e explosivos. Only thing A única coisa que sabemos com certeza, e no vídeo dá para ouvir, houve um tiro alto. E quando esse tiro acontece, o corpo do Charlie Kirk reage de uma maneira muito específica. Primeiro, a cabeça e o pescoço dele abaem e a camisa sobe. initially his head, neck goes down, and shirt comes up. What you can see when you slow down the O que você pode ver quando desacelera o vídeo? Então é um vídeo de uns 3 segundos e meio. Pelo que entendi, são 30 quadros por segundo. per second. Então quando você vai quadro a quadro, logo depois do Charlie, sabe, tipo, imediatamente depois que ele é atingido no pescoço, você vê ele caindo e o pescoço dele se expande, como se tivesse havido uma explosão dentro do corpo dele. Bem, não como se, houve uma explosão dentro do corpo dele. E o que eles chamam de cavitação do disparo. Bem, você é engenheiro, sabe o que é cavitação. Explique para seus ouvintes o que é cavitação, doutor. Explain to your listeners what cavitation is, doctor. Yeah, it's something just in this Sim, é algo que desloca uma parte do corpo pela pressão que entra no corpo e a expande de alguma forma. some abnormal way. Okay, good. I'm glad to see we didn't waste our money on your STEM education. Fico feliz em ver que não desperdiçamos nosso dinheiro com sua educação em STEM. Ok, mas você sabe, claramente o pescoço dele expande e depois contrai. E quando volta ao normal, como acontece, há esse fluxo maciço de sangue.
É como se você abrisse um barril de cerveja ou uma torneira de água, simplesmente jorra. Bem, não é assim que funciona. Se você corta uma artéria e o coração ainda está batendo, o sangue espirra a cada batida do coração. Neste caso, o que vimos foi que não havia sangue arterial, mesmo que o local onde a bala entrou seja exatamente onde fica a carótida. Então, o que sabemos de fato é que, de alguma forma, seja qual for a bala que entrou no corpo dele, com o efeito de cavitação, basicamente parou o coração, destruiu o coração, e tudo isso aconteceu literalmente em frações de segundo. Não foi, sabe, algo que se estendeu por 2 ou 3 segundos. Então, o que sabemos é que houve um disparo. Sabemos que ele sofreu um ferimento de bala no pescoço. Sabemos que esse ferimento não foi acompanhado de sangramento arterial. E sabemos que, se você for ao YouTube e procurar por 3006, mesmo que o FBI afirme que Tyler Robinson foi o atirador e usou um 3006, o ferimento que matou Charlie Kirk não foi causado por um projétil de 3006. Isso é o que sabemos com certeza. Agora, quanto aos movimentos dos seguranças, eu posso pensar em outras explicações. Tem uma em que um deles pula sobre a mesa e há uma troca de algo. Bem, eles pegaram algo do Charlie e entregaram para o outro. Sabe, isso pode ser um procedimento padrão. O que me chama atenção em tudo isso é, vamos chamar de envenenar o poço. Você envenena o poço com todas essas versões diferentes que simplesmente não fazem sentido, mas acabam distraindo as pessoas. E sabe, ninguém exige respostas. Eu ouvi a alegação de que os ucranianos tinham colocado Charlie na lista de mortes deles. Sabe, a lista Mirotvorets. Eu verifiquei isso ontem à noite. Não é verdade. Então isso foi uma desinformação que foi espalhada. Então a única história que recebemos do FBI sobre o Tyler Robinson simplesmente não faz sentido. E é possível que Tyler Robinson tenha sido um bode expiatório? Alguém, sabe, disseram para ele, ei, queremos que você pegue o rifle do seu avô, queremos que você suba naquele prédio. E sabe, deram a ele um local, quero que você esteja lá. E quando ouvir o tiro, cara, levanta e cai fora dali. Sabe, acho que isso é mais provável do que aconteceu, porque ele não disparou o tiro que matou o Charlie. Aquele rifle não foi o responsável. Existem vários vídeos de caras atirando a 130 metros, a mesma distância que Tyler, com um calibre 3006. E isso destrói tudo. Literalmente destrói tudo, sabe? Despedaça. Não foi isso que vimos. Vimos algo muito diferente. Larry, e quanto a distante? Acho que o atirou, a pessoa que atirou, estava perto de Kirk? Podemos. Sim, bem, eles estão dizendo que o Tyler estava a 140 jardas. Olha, o jeito que uma pistola de palma funciona, ela não produz o barulho que ouvimos naquela gravação. É um som muito mais baixo, é um tipo diferente de barulho. Dá para perceber pelo efeito Doppler do som. Ou seja, o que você teria com um objeto viajando em alta velocidade por uma certa distância. Existem outros locais nos telhados que ainda não foram examinados, e eu acho que esses são pontos mais prováveis para um atirador. Mine a Ford Spondon Braidas. Suainte entende o problema. You also have the problem with aiming. So, Então, se qualquer pessoa que já atirou com uma pistola, e se você está apenas fazendo o que chamam de tiro instintivo, sabe, você aponta para algo e puxa o gatilho. Assim que você passa de 5 metros, digamos 7 metros, 21 pés, sua precisão simplesmente desaparece. Você precisa usar ou a mira frontal ou uma ótica. Não temos nenhuma evidência de que isso estava acontecendo aqui. Então, novamente, acho que você precisa recuar e perguntar, por que essas histórias diferentes estão sendo espalhadas e alimentadas na narrativa? Isso aí já me diz que foi uma tentativa organizada. Foi um complô organizado para matar Charlie Kirk. É tão estranho assim,
que o governo Trump esteja de alguma forma encerrando toda essa questão? Que eles não queiram que se fale muito sobre isso? E até a esposa do Charlie Kirk apareceu na cerimônia, na comemoração, e disse que perdoou o atirador, que na cabeça dela era para ser. Well, yeah, she's, I mean, you know, she has Sim, more time to think ela ainda não teve tempo de pensar nisso de forma lógica. Acho que nas próximas 1 ou 2 semanas, se ela começar a recuar e disser, ok, o que realmente sabemos? Ela vai perceber que o governo está mentindo para ela. E o FBI, na verdade, não está liderando isso. Ainda não há evidências de que isso foi um crime federal. Então isso fica a cargo do Departamento de Polícia Local, que está demonstrando uma enorme incompetência. Tem um vídeo do Chris Martinson, que eu sei que algumas pessoas têm problemas com ele, mas só assistam ao vídeo, e acho que ele apresenta um argumento muito convincente para mostrar de onde provavelmente veio o disparo, e certamente para estabelecer que não foi de um 3006. Então se o Tyler Robinson, vou fazer essa previsão agora, se o Tyler Robinson sobreviver, não cometer suicídio, sabe, no estilo Jeffrey Epstein, e for a julgamento, ele será absolvido. and goes to trial, he'll get off. He will not be convicted. Ele não será condenado. As evidências apresentadas foram claramente adulteradas. Uma das coisas que Chris Martinson mostra nesse vídeo é o momento em que você pode ver o indivíduo correndo pelo telhado, chegando à beirada e pulando. Enquanto você assiste ao vídeo, ele desacelera a imagem. Você vê essa figura correndo e pode ver a sombra à sua frente. Então, de repente ele pisa em outra parte do telhado e a sombra desaparece. Pronto, aí está. Para onde foi a sombra? E então, nesse mesmo quadro do vídeo, lá embaixo no chão, ao fundo, você pode ver pessoas andando. Elas caminham e esse cara passa atrás de uma árvore e depois desaparece. E você pensa, espere um segundo, o vídeo que eles estão mostrando é um vídeo editado? E você precisa parar e pensar, ok, por que eles estão fazendo isso? Por que foram tão rápidos em construir essa narrativa? E foi exatamente o que fizeram. Você acha que isso vai se tornar um dos mistérios do nosso tempo? Como o caso JFK? Ou será que realmente descobriram o que aconteceu? Existe alguém, como um denunciante da CIA, ou alguém assim, que possa aparecer? Sim. Bem, vamos considerar isso. Sim, vamos lá. Fico fascinado com a linguagem que você usa, porque novamente ela reflete o que é comumente chamado de mistério do JFK. Não foi nenhum mistério, ok? Quero dizer, se você se distanciar e realmente examinar os fatos que agora conhecemos, Lee Harvey Oswald era um agente da CIA que havia sido recrutado por um programa criado por James Jesus Angleton. E esse programa pegava militares, pessoal alistado, fazia com que eles saíssem do exército, fuzileiros navais, marinha, por qualquer motivo, e depois desertassem para a então União Soviética para ver se conseguiam de alguma forma se tornar ativos de inteligência. Sabe, ele fazia parte desse programa. O tiro que matou Kennedy, o tiro na cabeça, não foi disparado por Lee Harvey Oswald. Também sabemos que o governo Kennedy estava pressionando para impedir o desenvolvimento de uma arma atômica por Israel, e que James Jesus Angleton estava indo a pé com os israelenses para estar de embrace arma atual. Então, desde o início, você tinha esse ativo, o oficial da CIA, trabalhando contra o presidente. Sabemos que o procurador-geral, Robert F. Kennedy, estava exigindo que fosse enviada uma carta de demanda para o que era então, creio eu, a Organização Sionista da América, para que se registrassem como agente estrangeiro. Assim que JFK morreu, isso acabou. Portanto, há um forte caso circunstancial que liga a CIA, a inteligência israelense e o crime organizado. Não é como se eles estivessem em 3 compartimentos separados. Na verdade, havia muita sobreposição. Por isso digo que não é um mistério. Mas, voltando ao seu ponto sobre o Charlie, acho que algo tão nefasto quanto o que aconteceu com JFK está acontecendo. Porque, novamente, a história apresentada não faz sentido. A alegação de que ele foi baleado e morto pelo rifle 3006 do avô do Tyler Robinson, desculpe, nem começa a passar no teste do olfato.
doesn't even begin to pass the sniff test. I think we have to know about the mental health of. Acho que precisamos saber sobre a saúde mental do Tyler Robinson, porque você mencionou que ele pode se defender. Mas e se não soubermos sobre a situação mental dele e seu estado mental? Ele, não sei, ele é capaz de se defender? Ou será que de alguma forma poderiam forçá-lo ou convencê-lo a aceitar que foi ele quem atirou, que foi ele quem fez isso? Não sei como poderiam manipular a mente dele. I don't know how they can manipulate his mindset. Well, look, reportedly he has not confessed to anything. Bem, veja, aparentemente, ele não confessou nada. E se ele for ao tribunal hoje para apresentar uma declaração, agora ele tem alguma representação. Não sei se é um defensor público ou se a família dele contratou um bom advogado de defesa. Mas isso também nos leva de volta à questão de por que ele foi alvo. Sabe, por que ele foi escolhido para ser o bode expiatório disso? Acho difícil acreditar que isso tenha sido apenas sobre um cara irritado com o Charlie Kirk por causa da posição dele, de que homens são homens, mulheres são mulheres, e não existe meio termo. Sabe, isso vai te deixar tão irritado a ponto de matar alguém? Não acredito nisso. Então vamos ver. Mas acho que ele deve comparecer diante do juiz hoje, e veremos se ele vai se declarar culpado ou não. Mas, de novo, se você é um advogado de defesa, tudo o que precisa fazer é levantar dúvidas. E, meu Deus, é fácil levantar dúvidas. Você mostra vídeo após vídeo com o 3006 e mostra que essa não foi a ferida que causou a morte do Charlie. This is not the wound that caused Charlie's death. Did you see the guy who's gonna Você viu o cara que vai substituir ou que vai ocupar o cargo do Charlie? Ele tem 19 anos, e em um dos tweets que vi, ele estava de alguma forma... Bem, na minha opinião, ele está totalmente ligado ao Ben Shapiro, esse tipo de mentalidade. Ele é totalmente pró-Israel, e... totally pro-Israel. And Sim, se eles acabarem colocando esse tipo de pessoa no comando, isso meio que indica quem tinha motivo para se livrar do Charlie. Novamente, vamos lidar com o que sabemos de fato. Nas próprias palavras do Charlie para Megyn Kelly, no que o Tucker Carlson disse, com base em suas conversas com Charlie Kirk, no que a Megyn Kelly disse, no que a Candace Owens disse. Então não é só uma pessoa. Há um grande número de pessoas, e o grupo de bilionários sionistas colocou uma pressão enorme sobre o Charlie para que ele parasse de dar espaço para pessoas como Tucker Carlson, Megyn Kelly e Dave Smith nesses eventos da Turning Point USA, porque eles eram sinceros em serem America First e não Israel First. They were sincere about being America first and not Israel first. And it was creating a real political problem for the Zionists. E isso estava criando um verdadeiro problema político para os sionistas. Então, para aqueles que sugerem que poderia haver uma mão sionista nisso, eu não poderia argumentar com eles e dizer, não, isso é bobo, isso é absurdo. Já temos um histórico de, ora, o Netanyahu está se gabando na ONU de todas as pessoas que eles mataram. Sabe, com Hassan Nasrallah e Haniyeh, o ex-primeiro-ministro ou ex-presidente dos palestinos, que foi um dos principais negociadores do Hamas. Então, Israel não pode sair por aí se gabando de todas as pessoas que assassinou e depois alegar, não tivemos nada a ver com isso. Sabe? they're having a lot of problem, Larry, after all. Eles estão enfrentando muitos problemas, Larry. Afinal, eu não sei. Não se trata apenas da situação do Charlie Kirk. Israel está tendo muitos problemas com os jovens nos Estados Unidos. Eles não conseguem convencer essas pessoas de que o que Israel está fazendo é certo. Eles não conseguem conquistar o apoio dessas pessoas simplesmente substituindo o Charlie por outra pessoa. Eu não vejo isso acontecendo. Sim, eles vão tentar. Mas vamos ver até onde a Erika, viúva do Charlie, vai em apoiar isso. Sabe, a geração com menos de 40 anos não está impregnada com a mentalidade do Êxodo. Você sabe, o filme Êxodo com Paul Newman. Essa era a minha geração. E acho que isso teve um papel importante em moldar a narrativa pública sobre o apoio a Israel. Hollywood também teve um papel nisso, com vários filmes sobre o que os alemães fizeram com os judeus. E sabe, se é só isso que você vê, pode acabar com a percepção.
Nossa, as nações árabes estão tentando exterminar os judeus. Bem, de novo, vamos ver como é com o pessoal de menos de 40 anos. Again, the under 40 crowd. Let's see. Schindler's, like Schindler's List. Schindler. Você sabe como em A Lista de Schindler foi muito influente. Esse filme saiu, se não me engano, há uns 32 anos, 31 anos. Bem, de novo, se você tinha 10 anos ou mais na época, talvez tenha alguma lembrança disso. Mas qualquer pessoa com 30 anos ou menos, nenhuma lembrança. Porque sabe, a menos que façam um esforço para assistir online, não vão ver. Então é aí que os limites da propaganda de Hollywood e da construção dessa narrativa não deixaram de existir. Limits of Hollywood propaganda in shaping that narrative have fallen away. Larry, Donald Trump came out and called Larry, Donald Trump apareceu e chamou a Rússia de tigre de papel. Depois, ele disse que não quis dizer isso e que não pensa dessa forma. E agora estão falando sobre mísseis Tomahawk. Mísseis Tomahawk com alcance de 1.600 quilômetros, o que seria cerca de 1.000 milhas. Você acha que eles vão enviá-los para a Ucrânia? E se sim, como isso vai mudar a situação para os ucranianos ou para o Ocidente? Aqui está o que J.D. Vance disse antes de chegar a esse ponto. Here is what J.D. Vance said before going to that. E era de Israel Missiles Tomahawk e a ameaça que isso representaria, além de uma série de isso poderia causar. Sabe, entendo que você é totalmente a favor de recuar dessa situação em relação ao nosso apoio à Ucrânia. Bem, uma das coisas que sempre disse, Martha, é que queria que os europeus assumissem um papel mais ativo. Eu queria que nós, os Estados Unidos, parássemos de despejar dinheiro e armamentos em um conflito tão distante, quando sentia que os europeus, com todo o respeito a eles, não estavam realmente assumindo sua parte justa do fardo. Por causa da liderança do presidente, agora temos os europeus comprando armamentos dos Estados Unidos, em vez de nós simplesmente doarmos. E você perguntou sobre os Tomahawks. Essa é uma decisão que o presidente vai tomar. O que o presidente vai fazer é o que for do melhor interesse dos Estados Unidos da América. Esse é o princípio orientador por trás das decisões de política externa dele, por trás das decisões de política de defesa. E será o mesmo critério que aplicaremos para responder essa questão sobre os Tomahawks. Vou deixar que o presidente fale sobre isso. Mas sei que estamos tendo conversas neste exato momento sobre esse assunto. Go ahead. Well, look, the biggest risk. Vá em frente. Bem, veja, o maior risco do Tomahawk é o fato de que ele pode ser equipado com uma ogiva nuclear. Em termos de tecnologia e eficácia, com licença, é uma tecnologia antiga, na verdade. Quero dizer, não é a mais moderna, nem a melhor, e definitivamente não é um míssil hipersônico, e é algo que a Rússia pode facilmente abater. Então, o fato de ele ter entrado na conversa é porque os Estados Unidos têm opções muito limitadas. Veja, nós enviamos para eles obuseiros M777, projetos ATACMS e 152 ou 105 milímetros. Enviamos mísseis Patriot, enviamos mísseis ATACMS. Eles recebem Javelins. They get Javelin, we've thrown just a lot of technology that way, and none of us. Nós já jogamos muita tecnologia nessa direção, e nada disso fez diferença. A Rússia conseguiu encontrar uma solução para cada uma delas. Então, se o Tomahawk for implantado e tiver capacidade de atingir mais longe, mais profundamente dentro da Rússia, isso significa que a guerra vai se inclinar para o lado em que a Rússia vai atacar mais longe e mais profundamente na Europa e potencialmente nos Estados Unidos. Não tem como fugir disso. Pelo que vi, o presidente Trump recusou o pedido do Zelensky. Tipo, não vamos enviar Tomahawks. Mas isso é hoje. Ele muda de ideia mais do que ginasta nas Olimpíadas. He does more backflips than a gymnast at the Olympics. Yermak said that Donald Trump has shifted his view of the conflict. Yermak disse que Donald Trump mudou sua visão sobre o conflito na Ucrânia durante a visita que fez ao Reino Unido com o rei Charles. Parece que o rei Charles, de alguma forma, conseguiu mudar a mentalidade de Donald Trump sobre a Ucrânia. O Telegraph noticiou isso. Você acredita nesse tipo de reportagem do Telegraph?
reports from Telegram? No. But look, the only thing that Não muito. A única coisa que mudou foram as palavras que Donald Trump usou em relação à Rússia. Muito desrespeitoso, muito desdenhoso. Tigre de papel, eles têm falta de gás. O exército deles não presta. Eles estão perdendo a guerra. Isso é só retórica. O que ele realmente fez? Ele realmente disse, não, escutem, Rússia e Ucrânia, boa sorte. Vocês dois se virem. Resolva aí. Isso é com vocês e com os europeus. Olha, se a OTAN quiser comprar armas de nós, então vocês vão. Espera aí. Você faz parte da OTAN. Então sabe, os Estados Unidos provavelmente são a nação mais influente da OTAN. Mas Trump está tratando como se fosse algo completamente desvinculado dos Estados Unidos. Um pouco fora do assunto, mas houve uma época em que eu estava no Departamento de Estado trabalhando no programa de treinamento de assistência antiterrorismo. Tínhamos trazido um grupo de oficiais egípcios para o país para treinamento. E em vez de irem para o treinamento, eles estavam indo fazer compras, sabe, no Walmart, no Costco e em todas essas grandes lojas. E sabe, eles não estavam seguindo os protocolos. Então eu tive que ligar e isso estava sendo feito sob um programa específico da USAID. Então liguei para o cara responsável por esse programa. Veja bem, eu estava sentado no segundo andar do Departamento de Estado. Esse cara estava no quinto andar. Estávamos no mesmo prédio. E eu contei isso para ele. E ele disse, bem, parece que vocês aí no Departamento de Estado têm um problema. E eu disse, lá no Departamento de Estado, eu disse, você está falando comigo como se estivesse em outro universo. Você está no mesmo maldito prédio. Então é isso que o Trump está fazendo. Para mim soa como, vocês aí na OTAN têm um problema. Ei, Kimo, sabe, você está na OTAN. Sabe, não sei se você ficou sabendo. Mas tudo que ele está fazendo é se livrar do problema. Sim, vamos vender para a OTAN o que tivermos. O problema é que não temos muito. Sabe, vocês querem alguns mísseis Patriot. Ótimo. Vamos colocar vocês na lista, daqui a 2 anos. Então, os Estados Unidos realmente não têm um estoque de armas acumulado. Tipo, cara, precisamos liberar esse estoque porque tem mais coisa chegando. É justamente o contrário. Mas em termos de ação concreta, é isso que ele está disposto a fazer. Vamos vender para a OTAN, e então a OTAN pode distribuir. E se algo acontecer, a responsabilidade é da OTAN. A OTAN é quem fez isso. E você viu a reação imediata ou tardia por parte do Kyriakos, do Orbán, ou até mesmo do Sikorski na Polônia. Eles viram o tweet do Trump, ficaram animados, uhul, ele está do nosso lado, e depois começaram a ler e pensaram, espera aí, a gente que tem que fazer isso? Não podemos ser nós a ficar na linha de frente. Vamos lá, precisamos descobrir como envolver os Estados Unidos. Então sim, acho que essa história de, o rei Charles realmente convenceu o Donald Trump a ser duro com a Ucrânia, é besteira. Larry, nós sabemos o que a Rússia quer, mas não sabemos o que os Estados Unidos querem com o conflito na Ucrânia. Tudo o que ouvimos do governo Trump é que eles estão de alguma forma tentando intimidar a Rússia, tentando dizer que ela está perdendo. A Ucrânia está perdendo mais, mas a Rússia também está perdendo. Afinal, eles têm... Você sabe o que eles querem com o conflito na Ucrânia? Aqui está o que J.D. White disse. Queremos paz aqui. Temos buscado ativamente a paz desde o início do governo, mas os russos precisam acordar e aceitar a realidade aqui. Muitas pessoas estão morrendo. Eles não têm muito a mostrar por isso. Quantas pessoas mais eles estão dispostos a perder? Quantas pessoas mais eles estão dispostos a matar por muito pouco, se é que há algum ganho em vantagem militar no terreno? Acho que a resposta, espero, não seja muitas. Mas certamente, nossa postura aqui é continuar trabalhando pela paz e esperamos que os russos realmente acordem para a realidade no local.
Bem, você não pode culpar. É fácil culpar o Donald Trump por falar besteira porque ele não lê. Qual é a desculpa do J.D. Vance? Isso me mostra que a narrativa dominante dentro do governo Trump é a CIA está mentindo. Eles estão pintando um quadro do que está acontecendo no terreno em relação às ações militares da Rússia, que simplesmente não é verdadeiro. Eles estão fazendo muito pouco progresso, estão avançando tão devagar. Continuamos ouvindo isso, mas sofrendo baixas massivas, exceto que, você sabe, falamos sobre isso na semana passada. Except, we talked about this last week. Every time there's an exchange of bodies, Toda vez que há uma troca de corpos, quando cada lado recolhe os soldados mortos do campo de batalha, a Ucrânia recolhe soldados russos e a Rússia recolhe soldados ucranianos. Então eles trocam esses corpos para que possam ser enterrados em seus respectivos países. A proporção é, para cada russo morto, há de 30 a 40 ucranianos mortos. E isso tem sido assim nos últimos 9 meses. Agora estamos chegando ao final de setembro, e tem sido assim desde janeiro deste ano. Então não me diga que a Rússia está sofrendo perdas massivas, porque na verdade há outras fontes independentes afirmando que a Rússia teve muito menos baixas em comparação com anos anteriores. Quem continua sofrendo perdas graves é a Ucrânia. Mas aí você tem o J.D. Vance. Ele não é uma pessoa sem inteligência, e me parece alguém que realmente lê e deveria estar bem informado. Mas até ele está repetindo esse absurdo. Eles não entendem a Ucrânia, que isso não é uma disputa por território. E eu não sei, será que é algo deliberado? Eles simplesmente decidiram, não queremos entender, não vamos fazer perguntas, vamos seguir com a nossa narrativa. Ou é só o que disseram para eles? Mas isso não é uma discussão sobre território entre a Rússia e os ucranianos. Trata-se da ameaça que o Ocidente, por meio da OTAN, usando a Ucrânia como proxy, representa para a Rússia. E você sabe, a Rússia agora está tomando medidas para derrotar isso. E nesse processo, eles vão derrotar a OTAN. Ou essa guerra vai se expandir rapidamente. E há países, Alemanha, França, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, todos eles podem de repente se envolver em uma guerra, porque vários países da OTAN estão agora dando sinais de que querem tentar impedir a Rússia de entrar e sair do Mar Báltico, já que eles precisam passar por uma abertura estreita ao norte da Dinamarca e ao sul da Noruega e da Suécia. Vamos ver se eles fazem isso. A Rússia não vai simplesmente ficar parada e dizer, perdemos esse acesso. A Rússia vai encarar isso como um ato de guerra e vai agir de acordo. Parte do problema, Larry, é a mentalidade do próprio Donald Trump, pois ele vê a Ucrânia como um negócio, na minha opinião. E quando você observa, como mencionou, a questão da OTAN, ele diz que essas pessoas precisam de nós. A OTAN precisa de nós. Temos que dar a eles. Eles querem comprar de nós. Então vamos vender armas para eles. Sabe, ele não vê que os Estados Unidos fazem parte do conflito. Literalmente a principal parte do conflito contra a Rússia. E aqui, o que a Político noticiou é que a Ucrânia busca 90 bilhões de dólares em armas dos Estados Unidos, em um mega acordo entre os dois. E eu não sei quem vai pagar por isso. Isso vai sair dos recursos naturais da Ucrânia? Ou a Europa vai pagar por isso? Mas com esse tipo de coisa acontecendo, você não vê o fim. Você não vê nenhum tipo de desfecho chegando para o conflito na Ucrânia. Bem, veja, na minha opinião, o principal culpado nesta guerra são os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram a oportunidade, após o colapso da União Soviética em 1991, de serem amigos da Rússia. E parte de ser amigo é tomar medidas para ajudar a restaurar a economia deles, que estava completamente colapsada com a queda da União Soviética. Em vez disso, os Estados Unidos fizeram exatamente o oposto. E já discutimos anteriormente que, em particular,
A OTAN e a assistência militar dos Estados começaram a atuar de forma bastante intensa em 1995, tornando a Ucrânia um membro de fato da OTAN. Não foi oficialmente incluída, mas na prática era um membro, pois tínhamos uma base da OTAN em Yavoriv, no oeste da Ucrânia. A Ucrânia participava de exercícios militares dos Estados Unidos e da OTAN, e essa participação aumentou em frequência e intensidade com o passar do tempo. Over time as time went on. E a Rand Corporation e outros documentos de inteligência foram produzidos, estabelecendo a necessidade de usar a Ucrânia como um proxy para destruir a Rússia, para manter a Rússia afastada da China e para obter acesso aos recursos naturais russos. Quero dizer, basicamente esse é o plano. Os Estados Unidos têm liderado isso, não a Europa. Então não acho que Trump tenha se afastado disso de forma alguma. Nem acho que ele compreenda totalmente como isso faz parte do esforço do Deep State. Mas você sabe, esse tem sido o plano. Então os Estados Unidos realmente lideram isso, não a Europa. O que Trump está fazendo ao dizer que agora a responsabilidade é da Europa é deixá-los justificadamente assustados e horrorizados, porque eles sabem que não conseguem fazer isso sozinhos de jeito nenhum. E a outra realidade é que mesmo que os Estados Unidos digam, ok, vamos fazer, a OTAN não tem o poder ou a força militar para derrotar a Rússia. Mas a possibilidade de operações de falsa bandeira ainda existe. Lavrov estava falando sobre os drones, Larry. Aqui está o que ele disse sobre os drones. Atualmente, eles estão pegando drones produzidos e fabricados na Rússia, que eles também possuem, ao que parece, e os equipando de forma a tornar muito convincente que fomos nós que lançamos esses drones. Mas o Ocidente, além daqueles que estão clamando e fazendo escândalo na Polônia, nos Estados Bálticos e em outros lugares, nas capitais sérias, há pessoas sérias que entendem perfeitamente tudo isso. No entanto, mesmo nessas capitais sérias, as elites estão comprometidas com o objetivo de subjugar a Rússia. Eles não dizem mais derrota estratégica, usam outro tipo de linguagem, mas o objetivo de uma derrota estratégica permanece constantemente em suas mentes. Eles continuarão modificando como essa derrota deve parecer, mas é exatamente isso que estão fazendo. Eu sei, com certeza, que estão ajudando os ucranianos com toda essa sujeira. O Reino Unido está ajudando nisso, como tem feito há muitos séculos em nossa vez geopolítica. Sim. Sim. Ele está falando sobre o Reino Unido fazer parte desse jogo sujo, como ele chamou. Excuse me, I had to sneeze. Well, look. Desculpe, eu tive que espirrar. Pois é, olha, há relatos de diferentes fontes de que os ucranianos conseguiram colocar as mãos em alguns drones russos que caíram, mas ainda estavam intactos. Eles conseguiram consertá-los, vão equipá-los e depois vão lançar ataques contra uma base militar na Polônia e na Romênia e então culpar a Rússia. Isso é uma possibilidade? Com certeza. Sim, eles poderiam fazer isso. Mas aí vem a próxima pergunta. Ok, então o que a OTAN faz? A OTAN vai se reunir e dizer, ok, vamos convocar todos os exércitos da Europa e de nos unirmos e invadirmos a Rússia. Bem, isso não é como o corpo de bombeiros, onde o alarme toca, todos descem pelo poste e já estão no caminhão indo para o incêndio. Leva meses para mobilizar essas diferentes unidades militares e depois movê-las de sua base de origem até um ponto onde possam entrar na batalha na Ucrânia ou ir para a Rússia. Bem, se eles tomarem esse tipo de decisão, você acha que a Rússia vai simplesmente ficar sentada e dizer, ok, vamos esperar até que todos estejam mobilizados e cheguem aqui? Não. Nesse momento, o caráter da guerra mudará dramaticamente. Esses pontos de reunião serão destruídos. Eles podem ser visitados pelo Sr. Oreshnik, ou pelo Sr. Iskander, ou pelo Sr. Kinzhal. Então a Rússia teria algumas opções para isso. Ou eles vão enviar aviões.
Eles vão colocar aeronaves de combate, F-35s e similares, no espaço aéreo ucraniano para tentar atacar posições russas. Novamente, a Rússia tem um sistema de defesa aérea muito robusto, além de seus caças de quinta geração. Pelo que entendo, eles têm a capacidade de identificar aeronaves inimigas. Os aviões russos podem identificar aeronaves da OTAN e destruí-las a uma distância maior do que as aeronaves da OTAN poderiam fazer com as russas. Então, sabe, toda essa conversa sobre a OTAN vai se envolver, eu apenas dou um passo atrás e digo ok. Na prática, me diga o que vai acontecer. Bem, eles podem introduzir algumas armas maravilhosas, mas a única que ainda não foi introduzida com qualquer, substância é o míssil Taurus da Alemanha, ou talvez o Tomahawk que mencionamos antes. Tivemos um divisor de águas após o outro, supostamente. Você sabe, Scott Ritter e eu tivemos um breve debate sobre isso no verão de 2022, quando ele descreveu o M777 como um divisor de águas. Eu disse que não era. Acho que os acontecimentos subsequentes provaram que eu estava certo quanto a isso. Mas o Ocidente lançou um sistema de armas após o outro, e isso não fez diferença no campo de batalha em termos de parar os russos, empurrar os russos de volta ou permitir que a Ucrânia avançasse. Então, essa guerra, o motivo pelo qual estamos ouvindo toda essa retórica desesperada, eu chamo de retórica desesperada, especialmente dos europeus, é porque eles sabem, cara, o fim está próximo. Os ucranianos estão em seus últimos suspiros e a Rússia está, você sabe, crescendo em tamanho e capacidade com o passar do tempo. Eles não estão diminuindo, estão aprimorando suas capacidades. Não é incrível que Zelensky ainda esteja no poder na Ucrânia? Sim, sim. Quero dizer, esse cara sempre foi um fantoche do Ocidente. Ele não está lutando nem defendendo os interesses do povo da Ucrânia. Ele é refém de forças mais profundas e obscuras. Sim, a Rússia achava que Donald Trump poderia, de alguma forma, muitas pessoas na Rússia, especialmente aquelas no poder e principalmente na mídia, elas achavam que Donald Trump traria grandes mudanças para as políticas dos Estados Unidos. E parece que essas esperanças estão desaparecendo da mentalidade de... Bem, na verdade não tenho certeza, sabe? Porque temos que imaginar. Ouvimos o que Donald Trump diz, o que sugere. Poxa, isso vai irritar os russos. E então ouvimos, sabe, Dmitriev e Ushakov, que são meio próximos do Putin, e eles meio que dizem, não, sabe, vamos apenas conversar. Eles basicamente dão a entender que estamos ouvindo outras coisas nos bastidores. Então há outras discussões acontecendo. Dito isso, você está certo ao dizer que a opinião popular na Rússia é que muita gente acha que o Putin está sendo muito brando, pegando leve demais com os Estados Unidos. Eles querem ver uma resposta muito mais dura, mais militarizada. Então, sabe, o Putin está lidando com essa dinâmica internamente. Mas se o Ocidente ainda tinha alguma dúvida, se achava, tudo o que precisamos fazer é criar alguma turbulência interna para o Putin e o povo vai se manifestar contra a guerra e a Rússia vai parar. Não é esse o caso. Está acontecendo exatamente o oposto. E você sabe, o Ocidente tem usado a Ucrânia para tentar atacar algumas das refinarias de petróleo na Rússia. E isso criou escassez de combustível em cerca de 5 das repúblicas. Mas o restante da Rússia está intocado. Acabei de ver um relatório de um cara que está lá no local nas últimas 24 horas. Ele viajou de um lugar para outro. Há uma escassez de combustível na Crimeia, mas a Rússia está lidando com isso. Eles não estão apenas assistindo de braços cruzados. Toda semana continuamos ouvindo, nossa, a Rússia lançou o maior ataque de drones e mísseis de toda a guerra. Isso foi nesta semana. Mas você disse o mesmo na semana passada, e disse o mesmo na semana anterior e na anterior também. Então a Rússia continua aumentando, expandindo e intensificando seus ataques.
I think when it comes to the United States and Acho que, quando se trata dos Estados Unidos e da visão russa sobre Donald Trump e sua administração, recentemente, não sei se você viu, Lavrov estava falando sobre isso e sobre como eles poderiam cooperar ou, de alguma forma, considerar os Estados Unidos como um parceiro. Ele simplesmente mudou tudo. Na minha opinião, ele é um dos mais sensatos. He's one of the sanest, in my opinion, voices in Russia, and he just says the way it is. Vozes na Rússia, e ele simplesmente fala como as coisas são. Ele não enfeita. E aqui está o que ele disse. Quando nossos interesses coincidem, e não há muitos casos nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos, no entanto, quando tais interesses coincidem, seria estupidez não aproveitar isso para implementar alguns projetos mutuamente benéficos, seja no espaço, na economia ou em qualquer outra área. Na maioria dos casos em que os interesses dos Estados Unidos e da Rússia não coincidem, o mais importante é não deixar que isso resulte em confronto ou colisão, especialmente um confronto direto. Result in confrontation or collision, especially a hot confrontation, and we're united in this position. In diplomacy, E estamos unidos nessa posição. Na diplomacia, como você sabe, principalmente na diplomacia pública, muitas coisas podem ser ditas abertamente, considerando as especificidades do momento. Existem muitos momentos, e às vezes as circunstâncias mudam. Então não vemos que os Estados Unidos estejam se afastando da política de manter um diálogo aberto e franco com a Federação Russa, assim como com a China e vários outros países. Os Estados Unidos têm divergências de opinião, contradições e uma visão diferente sobre devem continuar negociando e conduzindo acordos econômicos. should trade further and conduct economic deals. Yeah, we cannot explain it. Não podemos explicar melhor do que ele acabou de dizer. Você não vê a mesma coisa nos Estados Unidos. Você não vê o Rubio se manifestando e argumentando da mesma forma. Arguing the same way. Yeah, well, it is. Sim, bem, o governo Trump é tudo um espetáculo. Não tenho certeza se é bem escrito. Certamente não é bem dirigido. É contraditório. É contraditório. Mas sabe, você vê certas declarações do Marco Rubio, por exemplo, como se ele fosse o secretário de Estado e o conselheiro de Segurança Nacional ao mesmo tempo. Tudo junto. Mas aí, sabe, eles foram e ele se encontrou com o Lavrov na ONU na semana passada. E quando o Lavrov saiu da reunião, como foi a reunião, senhor secretário? Joinha. Sabe, ele não usou nenhum outro dedo para descrever a reunião. Mas sabe, aquele dedo ou dois dedos, tipo pose de astro do rock. The rock star look. So, I think Russia still is a Então, little frustrated. sabe, eu acho que a Rússia ainda está um pouco frustrada pelo fato de não haver avanços em questões como a reabertura de voos diretos entre os Estados Unidos e a Rússia, ou a devolução das propriedades que os Estados Unidos confiscaram ilegalmente sob Barack Obama nos últimos dias de sua presidência, em dezembro de 2016. Então, ainda há questões a serem resolvidas. Mas eles estão conversando. E a forma como eu monitoraria isso é observando pessoas como Dmitriev e Ushakov. Se eles aparecerem e começarem a dizer, tipo, aqueles malditos americanos, eles são um saco. Aí você pensa, ok, agora temos problemas. Mas não é isso que eles estão dizendo. Eles dizem, aquele Trump, ele fala umas coisas malucas, sabe? Eles ignoram isso. Então isso me diz que há algo acontecendo nos bastidores, ao qual não temos acesso. That tells me there is something going on behind the scenes that we're not privy to. Larry, O presidente do Irã nos Estados Unidos. Ele deu entrevistas para a direita, a esquerda e todos esses diferentes veículos de Estados Unidos. outlets in the United States, and here is what he said. E aqui está o que ele disse na Fox News. Não há lugar para armas nucleares ou qualquer tipo de arma de destruição em massa. As acusações infundadas que eles estão exagerando são inaceitáveis. Nunca buscamos armas nucleares. Nunca buscaremos armas nucleares. Mas se o Sr. Trump Se o objetivo dele hunaulik na New Strengths New Howard, isso era facilmente alcançável. Nunca houve qualquer prova concreta de que estávamos buscando armas nucleares. Portanto, eles usaram isso como desculpa para realizar um ataque que não deveriam ter feito.
He's simply saying that if Ele está simplesmente dizendo que se o objetivo principal são armas nucleares, nós não vamos fabricar armas nucleares. Então vamos negociar, vamos conversar. Larry, você vê a possibilidade de uma guerra com o Irã novamente? the possibility of a war with Iran again. Yeah. No, absolutely. Um, Sim, não, absolutamente. Acho muito provável que isso aconteça. E sabe, será que pode haver um lado positivo nisso? É difícil tentar dizer se há algo de positivo que possa surgir de um derramamento de sangue e perdas desnecessárias. Isso pode acabar simplesmente incapacitando completamente a capacidade de Israel de continuar a guerra em Gaza e a guerra contra os palestinos. Então, desse ponto de vista, esse seria um ponto positivo, o lado bom em uma nuvem escura. Mas não, o Ocidente está decidido a um confronto. Eles continuam pintando o Israel como o principal culpado por toda a instabilidade. for all the unrest in the region. Yet the one country that has killed Ainda assim, o único país que matou mais pessoas, continua matando pessoas, ataca outros países e se envolve em terrorismo na região é Israel. Não é o Irã, é Israel. E mesmo assim, a narrativa ocidental é o Irã. O Irã está fazendo todas essas coisas. Quando, na verdade, tudo o que você precisa fazer é sentar e assistir, ler as notícias todos os dias. Não são aviões iranianos bombardeando o Líbano, bombardeando a Síria, bombardeando o Iêmen. Aqueles são aviões israelenses. E bombardeando a Cisjordânia e bombardeando Gaza. Agora estamos entrando na terceira semana da nova ofensiva de Israel, e eles tomam a cidade de Gaza. Pense nisso. Mais uma vez, eles têm toda a vantagem militar. They've got all the military advantage. They've been unable to secure it. And the Qassam, Eles não conseguiram garantir isso. E as brigadas Qassem e outros continuam lutando heroicamente e causando perdas significativas aos israelenses. significant loss. Então, sabe, não vejo como isso não vai acabar em uma guerra mais ampla. Claramente, o rei da Jordânia está antecipando isso, porque ele saiu daquela última cúpula de 2 semanas atrás, dizendo, ei, vamos reintroduzir o serviço militar obrigatório porque precisamos fortalecer nosso exército. Bem, você não fortalece seu exército se acha que vai ter paz no futuro. Você faz exatamente o oposto. Você o fortalece porque acha que a guerra está chegando. O Egito, da mesma forma, está tendo mais confrontos com Israel, não menos. Similarly, more confrontations with Israel, not less. I think if this time they attack Iran, they're gonna face a total Acho que se desta vez eles atacarem o Irã, vão enfrentar uma situação totalmente diferente, porque o Irã está totalmente preparado. Eles sabem que a guerra está chegando, e a resposta do Irã seria diferente. Esses dois países, Irã e Israel, Israel já teve experiência de guerra contra o Irã, e o Irã também conhece muito sobre Israel. Isso mudaria enormemente a natureza do conflito. Na minha opinião, isso é perigoso. change the nature of the conflict. That is dangerous, in my opinion. Yeah. Well, what we've also seen is that Russia and China have stepped up Bem, their o que military também vimos é que Rússia e China aumentaram sua assistência militar ao Irã, e que o Irã tem estado disposto a aceitar essa assistência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vimos que os europeus se alinharam fortemente tanto com Israel quanto com os Estados Unidos ao pressionar pelo que eles chamam de snapback, a reimposição de sanções que na verdade nunca foram suspensas. Quando o JCPOA foi assinado em 2015, havia uma série de sanções existentes que deveriam ser retiradas para que o Irã pudesse voltar a realizar atividades econômicas normais. Em vez disso, isso nunca aconteceu. normal economic activity. Instead, that never happened. The United States withdrew, and Germany. Os Estados Unidos se retiraram e a Alemanha, a França e o Reino Unido nunca chegaram a implementar o JCPOA de fato. Então eles tiveram aquela reunião na semana passada na ONU. Houve a votação e Rússia e China pressionaram para, ei, vamos continuar com o JCPOA, com alívio das sanções para o Irã, pelo menos no papel, que isso continue valendo. Os europeus, junto com os Estados Unidos, disseram, de jeito nenhum, snapback. E o Irã deixou claro, ok, se vocês vão voltar com as sanções, que nunca foram suspensas de verdade, se vão continuar fazendo isso, vamos expulsar a IAEA. Não vamos mais fazer parte do Tratado de Não Proliferação. Vamos sair disso. Porque nossos esforços para cooperar e buscar uma solução diplomática não levaram a nada,
e vocês continuam nos punindo. Então, por que deveríamos continuar participando? led to nothing but you keep punishing us, so why should we be part of it? So what's the incentive? And so this is Então, é o incentivo. E isso é, novamente, uma confrontação gerada pelo Ocidente. E o Ocidente, eu acho, vai usar isso como justificativa para atacar o Irã. O problema para o Trump é que ele não consegue decidir quem quer atacar primeiro, a Venezuela ou o Irã. E a Venezuela e o Irã têm mantido boas relações. E o Irã, ao que me parece, forneceu alguma tecnologia militar para a Venezuela. Além disso, os russos estão muito envolvidos na indústria do petróleo na Venezuela. Li algo, não verifiquei se é verdade. Mas, se for verdade que os russos têm a maioria das ações nos campos de petróleo do Orinoco, então sabe, os Estados Unidos criarem um pretexto para atacar a Venezuela pode estar relacionado a ataques subsequentes ao Irã. Venezuela could be related to subsequent attacks on Iran. Larry, Europe during the conflict. Larry, a Europa, durante o conflito na Ucrânia, decidiu adotar esse ódio interminável contra a Rússia, que de alguma forma, a Europa agora, na cabeça dos russos, eles não se importam tanto com a Europa. A mesma coisa está acontecendo no Irã. Eles não ligam mais para o que a Europa está dizendo, para o que está acontecendo, ou para o que aconteceu entre a Europa e a Rússia. E na minha opinião, a mesma coisa vai acontecer com a China em um futuro próximo. A Europa está, de certa forma, se isolando. E como você mencionou, Donald Trump, quando fala sobre a OTAN, está falando sobre os europeus. Todo mundo vê a Europa como uma entidade diferente. E eles não querem negociar. Eles não têm nenhum tipo de influência em termos de relações internacionais, sabe, com o que está acontecendo, os laços. E mesmo com a situação em Gaza, você não vê tanta influência vinda da Europa. De certa forma, eles estão perdendo sua relevância. Yeah. Somehow they're losing their relevance. Well, and I've made this point before, but it's Bem, e já mencionei isso antes, mas vale a pena repetir. Países como Índia, Rússia e China realmente têm potencial de influência e grande poder sobre Israel. Acho que eles podem e deveriam fazer mais para parar esse genocídio. Eles não estão fazendo isso por qualquer motivo que seja. Não sei se é por questões econômicas ou se tem algum propósito estratégico mais amplo. Mas veja, a Europa está desesperada para manter seu legado colonial. E esse legado colonial está morrendo. Temos visto ele ser desmontado pedaço por pedaço. Nos últimos 2 anos, com os franceses sendo expulsos do Sahel, na África, é outro exemplo. E assim, cada vez mais países estão se levantando e dizendo estamos de saco cheio. Nós não vamos mais aceitar isso. E eles estão se aproximando mais dos campos de cooperação com a Rússia e a China. Então, o ponto principal é que o mundo está mudando. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova ordem mundial. Uma que não é baseada nos globalistas, você sabe, no Fórum Econômico Mundial, no Fórum Econômico de Zurique, na visão de George Soros para o mundo. Estamos vendo algo diferente, que é, enquanto Rússia e China chamam de multipolar, e já fazem isso há algum tempo, na verdade é um mundo multinodal. É um mundo no qual não há um centro único que dita todas as regras. Em vez disso, é difuso, diverso e cooperativo. Pelo menos é isso que ouvimos vindo da Rússia e da China, e agora da Índia, em relação a como a visão dos BRICS deve funcionar. Larry, antes de encerrar, aqui está o que o oficial de ajuda da ONU, Tom Fletcher, disse na CNN sobre a situação de fome em Gaza. Morrendo de fome, basicamente, seus corpos consumindo os próprios órgãos. O que damos a eles para tentar evitar isso é esse tipo de pasta de amendoim rica em proteínas. Sim, eu sei o que é. E nos disseram que não podemos levar pasta de amendoim porque é um luxo, porque o Hamas pode tentar roubar a pasta de amendoim. Então estamos na fronteira todos os dias discutindo. Sério, estamos lutando para conseguir que nossos comboios passem. Agora estamos conseguindo levar um pouco mais, mas ainda é uma gota no oceano. E o que estamos vendo na cidade de Gaza é absolutamente horrendo. E novamente, pessoas que foram deslocadas repetidas vezes. Os sortudos são os que estão vivendo em barracas. Os sortudos são os que conseguem escapar, mas estamos lá.
Vamos ficar e entregar. Temos nossos colegas permanecendo na cidade de Gaza para salvar o máximo de vidas possível e para testemunhar e relatar o que vemos. Estou literalmente tentando processar isso. Yeah. Eu não sei por quanto tempo eles vão conseguir continuar culpando tudo no Hamas. Hamas, and that doesn't. Isso não. Bem, novamente a narrativa é que o Hamas é uma organização terrorista. Eu sustento que o Hamas não é uma organização terrorista. O Hamas é um movimento político islâmico que está muito empenhado em liberar o povo palestino da opressão dos sionistas. Você sabe, essa guerra já dura mais de 75 anos. Não com o Hamas. Mas sabe, não podemos ignorar o fato de que o Hamas foi, em parte, ele não se originou com a inteligência israelense, mas, uma vez que surgiu, certamente foi financiado e apoiado pela inteligência israelense, que viu uma maneira de usá-lo para destruir a autoridade palestina ou impedir uma solução de dois estados, impedir uma nação palestina independente. E você sabe, a coisa boa sobre essa última semana na ONU é que pelo menos Bibi Netanyahu finalmente admitiu que sob nenhuma circunstância permitirá um Estado palestino. Então é aí que estamos. Vai haver ou um Estado palestino ou um Estado israelense. Não vai haver os dois, um deles será eliminado. E neste momento, parece que Israel está bem encaminhado para fazer isso com os palestinos. Mas os palestinos não estão desistindo. Isso é o que deve small, mergreng e tenacivenir. Mas veja bem, eu faço o paralelo de que Muhammad al-Jilani, agora Abu Ibrahim al-Shar, ou seja, lá qual for seu novo nome, ou seu nome de nascimento original, quando liderava o Hayat Tahrir al-Sham, ele realizou mais ataques terroristas. E as pessoas que ele liderava realizaram mais ataques terroristas. Mataram mais civis em um período de 2 anos do que o Hamas fez, ou é acusado de ter feito, em um período de 25 anos. E mesmo assim, os Estados Unidos não têm problema em abraçar a Shara, deixá-lo se arrumar, se vestir bem, vir para os Estados Unidos. Não deixamos os palestinos entrarem, mas por Deus deixamos um terrorista sunita de carteirinha entrar nos Estados Unidos. Um cara que esteve envolvido em decapitações, assassinato de crianças, assassinato de cristãos, assassinato de xiitas, assassinato de alauítas, e deixamos ele entrar no país? Isso é mais do que absurdo. É obsceno. Sim, muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Ok, bom dia. Bom dia. Ok, bom dia. O dia está lindo, tão lindo. Obrigado, muito obrigado. Graças, nos vemos mais tarde esta semana. Até mais. Yeah, we'll see you later this week. See you. Bye. Okay, bye. Ok, tchau.